Charles Jackson Neres Batista, ou conhecido como Charlinho do Lixão. Filho do lendário Charles do Lixão, que é respeitado no Comando Vermelho. Aos 19 anos se tornou chefão em Duque de Caxias, e causou bagunça na Baixada até os 24 anos. No vídeo de hoje contaremos a história do Charlinho do Lixão, que teve uma história conturbada na sua facção, e que tocava o terror em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Querem mais histórias dos principais chefões do Rio de Janeiro? Escreva, eu quero, nos comentários. Assim saberemos que vocês estão gostando do trabalho, e continuaremos a postar mais histórias todos os dias. Charlinho do Lixão, ou CH, como era conhecido, ostentou no crime o nome e a história do seu pai, o Charles do Lixão. Chefão das favelas do Lixão e Vila Ideal em Duque de Caxias, e membro antigo do Comando Vermelho, respeitado na liderança. Mas o respeito do Charles, o pai, foi contestado na facção, quando Charlinho, o filho, começou a se crescer no crime na Baixada Fluminense. Vamos contar essa história. Charlinho entrou no crime contra a vontade do pai, mas como morador de comunidade, sempre esteve perto de envolvidos com o CV, e costumava usar o nome do pai para ganhar respeito. Como a maioria dos filhos dos chefões do Rio, foi se envolvendo aos poucos, e contra a vontade do pai. Sempre esteve perto das negociações, reuniões, e fechamentos do tráfico na Baixada. Contra a vontade do pai, se achou no direito de virar frente na favela do Lixão, e conseguiu soldados para comprar sua audácia. Seu grupo teria executado homens que eram da confiança do seu pai, o Charles, alegando roubos e desvio nas bocas. Esse golpe não caiu bem na alta cúpula do CV, e pediram explicações para o Charles, que ocupava o cargo de conselho da facção. Ele ordenou que o Charlinho entregasse para os chefes do CV, e contra a vontade do pai, continuou assumindo as firmas e fazendo todas as atividades que os frentes fazia para o pai. Essa conduta do Charlinho nas ruas de Duque de Caxias causou o rebaixamento do pai na cúpula do CV, por não ter punido o filho, que tomou atitude sem consultar a facção. Em 2014 o Charlinho do Lixão foi preso. Seria a sua primeira e única detenção. Caiu na ala de Bangu 3, onde moravam os principais chefões do CV no Rio de Janeiro, entre conselheiros, contadores e braços de guerra. No presídio, conseguiu se explicar para os conselheiros da facção, e continuou tendo seus preços em Duque de Caxias. Em 2016 o Charlinho foi libertado, porque a justiça não conseguiu comprovar sua real participação no tráfico de Duque de Caxias. Mas nas ruas, e dessa vez com mais apoio no CV, colocou em prática seu reinado nas favelas do Lixão e Vila Ideal. Charlinho abastecia as comunidades com cocaína, autorizava assaltos a cargas, carros e motos, e sempre agindo contra qualquer conselho e vontade do pai. Mantinha em dia o caixinha do CV, que seria o marrateio de todas as favelas filiadas, e mantinha os pagamentos para os comparsas presos. Puxo. Gostava de ostentar grossos cordões de ouros, anéis de ouro e até os dentes eram de ouro. Moradores achavam Charlinho do Lixão um bandido arrogante, e que levava nas costas o nome e o respeito do seu pai, preso em presídio federal no Paraná. Charlinho tinha os seus adeptos dentro do tráfico, mas não era querido por toda a comunidade do Lixão, e muito menos na Vila Ideal. Em 2017, foi acusado de ter participado de um tiroteio que ocasionou a morte de um bebê, que ainda estava na barriga da sua mãe. Ele foi indiciado por esse crime, e seu nome recebeu bastante atenção na mídia. Com seu nome nas capas de jornais, os cercos polícias eram frequentes nas favelas do Lixão e Vila Ideal para capturar o grupo do Charlinho. Ao invés de fugir, ele gostava de atirar contra os policiais e arrumar confronto a todo custo, desagradando grande parte da cúpula da Vila Ideal. A ideologia de enfrentamento a todo custo desagradou os soldados da Vila Ideal na época, porque eles estavam ali para pegar o Charlinho, e quem sofria era a cúpula da Vila Ideal. Os soldados da Vila Ideal pediram uma reunião com a cúpula do Cave, e queriam alguém que ele de frente na comunidade. Com muita negociação e pressão, o Charlinho foi retirado do posto de frente do Lixão e Vila Ideal, e o posto foi passado por homens que eram da época do Charles, e nas ruas, os gerentes deles que ficaram de frente. Mas o Charlinho não saiu de mão abanando. Ainda cuidava dos fechamentos do seu pai para a família, e recebeu o cargo de abastecer as drogas sintéticas e cocaína para as comunidades de Duque de Caxias. Em tese, ele sairia do holofote, sairia do Lixão e Vila Ideal, porque não era mais chefe, mas continuaria lucrando. Mesmo assim, continuava frequentando o Lixão, chegando até afrontar os atuais frentes, causando uma insatisfação nos soldados da Vila Ideal e Lixão.
Nesse período a polícia estava na cola do Charlinho, e sempre ele era monitorado quando entrava e saía de Duque de Caxias. Ele chegou a ser sequestrado por corruptos, que até expuseram fotos nas redes sociais, mas ele não foi apresentando na delegacia, levando a crer que tomaram dinheiro do Charlinho pela liberdade dele. Até que o fim do Charlinho chegou em 2019. Na época, muito procurado pelo 15º BPM de Caxias, e sem apoio dos mais velhos do CV, alegando que o Charlinho não respeitava ninguém, ele foi abatido numa operação policial. Os policiais monitoraram o carro que o Charlinho estava voltando da Penha pro lixão, mas antes de ele entrar na comunidade, fizeram uma perseguição e ele fugiu para uma casa próxima. Ao entrar na casa, os policiais mataram seu segurança e o Charlinho, que tentou reagir pegando seu fuzil. Na época, acreditavam que bondes dentro das favelas do Lixão e Vila Ideal entregaram o esconderijo do Charlinho fora da comunidade, para dar o fim nele e acabar com os problemas na Baixada. Seu pai, o Charles, foi avisado do óbito do filho no presídio no Paraná e pediu para ir ao velório. Sem logística adequada, o pedido foi negado para a justiça. O corpo do Charlinho foi velado na favela da Nova Holanda no Complexo da Maré, a pedido da sua mãe, que segundo a polícia, estava sendo procurado e se escondia por lá, por participar do tráfico na Baixada. Esse foi o fim do Charlinho do Lixão, bandido que causou pânico nas favelas em Duque de Caxias. Gostaram do vídeo e querem mais histórias contadas dos principais chefões do Rio de Janeiro? Escreva abaixo, eu quero, e assim continuaremos postando todos os dias mais histórias.